Bom, agora que a gente deu uma olhada no que é o valor, o conceito de você criar valor, a questão da cadeia de valor de um determinado produto ou serviço, a gente vai falar do posicionamento estratégico. Então, um bom posicionamento estratégico é o que faz, é o que permite uma determinada empresa ter uma posição confortável e estar com uma boa parte da geração de valor para ela dentro de uma determinada cadeia. Tá? Então, assumir uma posição diferenciada dentro do mercado. Como é que você faz isso? Você tem que fazer o que ninguém faz ou de uma forma que ninguém faz. Quando você presta o mesmo serviço que todo mundo já presta, você vai entrar naquela competição de soma zero. Você vai ver que ou os teus clientes vão ter poder de barganha, ou os teus fornecedores vão ter muito poder de barganha, ou a competição é muito acirrada, né? Aquela questão das forças do Porter que a gente estudou, e no fim das contas você vai ter que sacrificar muito das tuas margens, operar com lucros muito baixos para tentar se manter competitivo, e no longo prazo não é sustentável um negócio dessa forma. Então, um bom posicionamento estratégico, saber o que você tem de diferente dos demais, é o que vai permitir a sustentabilidade do negócio no longo prazo. E além de ser bom para você, que é o dono da empresa, é bom para o cliente, porque o cliente passa a ter opções. Isso é uma coisa muito interessante do empreendedorismo. Ele cria valor para o cliente, porque o cliente pode escolher. Eu quero um lugar mais caro, eu quero um serviço mais barato, eu quero um negócio diferenciado, eu quero algo que... Ou você vai propor algo que ainda não existia na sociedade. Então veja só, você está aumentando a liberdade das pessoas por dar mais essa opção de escolha para elas. A vantagem competitiva vem no posicionamento estratégico único, que permite com que a empresa fique com boa parte do valor da cadeia, tendo maior poder de barganha e podendo praticar margens maiores, exatamente o que eu tinha acabado de explicar. Alguns exemplos de vantagens competitivas que eu trago aqui são algumas ideias dos moats do Warren Buffett. O Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo, um dos homens mais ricos do mundo. Ele já tem bastante idade hoje, deve estar aí na casa dos seus 89, 90 anos. E a Berkshire Hathaway, que é a holding controlada pelo Warren Buffett, ele é uma das empresas mais bem-sucedidas aí das últimas décadas. Bom, o Warren Buffett ele explicou numa ocasião a ideia dos moats. Moats em inglês pode ser traduzido como fosso, que seria aquela parte que protege um castelo. Então, a ideia dos moats é um fosso que vai proteger o seu castelo, que te dá uma certa vantagem competitiva para alguns negócios. Alguns negócios têm esses fossos que fazem com que eles fiquem em posições mais confortáveis, em posições mais seguras, em uma posição de destaque dentro do mercado. Uma dessas vantagens competitivas é a vantagem de escala. Quando tua escala é muito grande, você produz muitas unidades, você presta serviço para muitas pessoas, você consegue alguns barateamentos de custos que os teus concorrentes não vão conseguir. Um exemplo é a Amazon. Justamente por ela ser uma varejista tão grande, estar presente em tantos países com tanto poder, ela tem uma vantagem sobre as demais. Então as pessoas vão preferir estar na Amazon do que estar em concorrentes. E aí ela cria uma vantagem competitiva para ela. Ou você pode pensar numa empresa que fabrica automóveis. Pensa nas grandes automobilísticas. Sei lá, você tem lá a Volkswagen, a Renault... enfim, as grandes empresas automobilísticas que a gente tem no mundo. Essas empresas têm uma vantagem de escala. Se eu resolver começar a fabricar carros, eu posso fazer isso. Só que como eu vou fazer pouquinhos, porque eu não tenho condições de produzir na mesma escala que eles, o meu carro, logicamente, vai custar muito mais caro do que esse que a Volkswagen está oferecendo, esse que a Renault está oferecendo. E aí, por causa disso, eles têm uma vantagem que eu não tenho. Então a vantagem de escala configura-se dessa forma. Outra vantagem competitiva que alguns negócios podem ter são alguns ativos intangíveis, como por exemplo uma reputação no mercado ou uma marca muito forte. Um excelente exemplo é a Coca-Cola. Mesmo que eu começasse a fabricar um refrigerante tão gostoso quanto, ou até mais gostoso que a Coca-Cola, é muito difícil que eu conseguisse vender o que eles vendem e que o cliente fosse escolher a minha marca ao invés da Coca-Cola, porque essa marca é muito poderosa. Então veja, eles têm uma vantagem competitiva enorme ao terem uma marca consagrada no mercado. Inclusive, eles podem oferecer o mesmo produto que outros fabricantes estão fazendo e praticar um preço acima do mercado. Eles podem vender mais caro e vai ter gente disposta a pagar um pouco mais porque aquilo ali é Coca-Cola. Então, ativos intangíveis, né, como uma marca forte ou uma reputação no mercado, né, todo mundo sabe que determinada universidade é boa, por exemplo, esse tipo de reputação faz com que
essas empresas tenham vantagens competitivas e um posicionamento estratégico muito vantajoso. Outro tipo de vantagem competitiva é o custo de troca. Um excelente exemplo é a Apple. O custo de troca seria o quão difícil é para o cliente deixar de usar um determinado produto ou serviço e escolher o concorrente. No caso da Apple, quem usa Apple está acostumado com os serviços que eles têm. Tudo é integrado nos produtos da Apple, nos gadgets da Apple, né? Então você vê lá, o iPhone é integrado com uma série de outros produtos que eles vendem. E se eu parar de usar um iPhone para migrar para uma outra concorrente, isso vai ser demorado, difícil e não é vantajoso para mim. E aí, muitas vezes por própria preguiça, a gente deixa de experimentar ou conhecer algum produto ou serviço novo. Quantas vezes você, por comodismo, e eu falo eu também, né, não compramos ou fomos no mesmo lugar que a gente já conhecia simplesmente porque você sabe que ali é bom e não está disposto a correr o risco de experimentar outra coisa. O custo de troca é alto e isso é uma vantagem competitiva para muitos negócios. Uma forma de você amarrar o teu cliente e fazer com que ele seja fiel é que você faça com que seja custoso para ele trocar. Tá. Então essas seriam algumas vantagens competitivas, só para dar uma clareada na ideia do que é você se posicionar de uma forma estratégica. E a gente tem os 5 testes da boa estratégia. Também é uma ideia proposta pelo Michael Porter. Você pode sempre se perguntar se um determinado negócio passa nesses 5 testes. Os negócios que passam por esses 5 testes são negócios que têm boas estratégias. O primeiro teste é ter uma proposta de valor única. Você oferece algo que somente você está oferecendo? Para direcionar essa pergunta, você pode pensar: quem são os clientes que eu estou atendendo? Você tem que pensar muito bem direcionado. Qual que é o público-alvo? Quem que eu vou atender? Quais são as necessidades desses clientes? Tá bem claro isso para você? Algo específico? Qual é o preço relativo que eu vou cobrar? Eu quero cobrar um negócio que é super baratinho, super acessível, que todo mundo vai poder usar? Ou quero cobrar um preço que é super alto, um negócio mais sofisticado, elitizado, que apenas quero atender um público que é premium, que está disposto a pagar mais para ter um produto ou serviço melhor? Então, ter clareza dessas ideias é um dos testes da boa estratégia. O segundo é ter uma cadeia de valor personalizada, por isso que eu apresentei antes, né, a ideia da cadeia de valor. Então, ou você faz as atividades de uma forma diferente, ou você faz atividades diferentes. Se você fizer igual a todo mundo, igual aquele exemplo da cadeia de valor, daquela parte da pizzaria tradicional, você está trabalhando, você não tem uma cadeia de valor personalizada. Você tem uma cadeia de valor que é igual à da tua competição e você vai ter que enfrentar aquela briga por preços que acaba não sendo benéfica para ninguém. Agora, se você pensa numa cadeia de valor que é diferente, então você faz as coisas de uma forma diferente ou até mesmo você faz outras coisas, você tem uma vantagem competitiva aí, uma boa estratégia. Terceiro teste, trade-offs diferentes dos rivais. Trade-off é um termo em inglês para um sacrifício. Trade-off é uma escolha, é uma rua que se bifurca, uma estrada que se bifurca. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Por exemplo, você não pode fabricar o melhor hambúrguer do mundo ao mesmo tempo que você faz o mais barato do mundo. Esses interesses são conflitantes. Você vai ter que assumir um trade-off. Ou você sacrifica de um lado, ou você sacrifica de outro. Então, você deve fazer esses sacrifícios, né? Para fazer algo com excelência, será preciso fazer algum sacrifício. Para você atender aquele teu público-alvo da melhor forma possível, você tem que esquecer do resto, assumir alguns sacrifícios para melhorar ainda mais aquela proposta de valor único que você está se propondo a oferecer. Quarto teste, sinergias. Aumentar o valor das atividades através da realização de outras atividades. As atividades que você desenvolve, os processos dentro da tua empresa, independente do produto ou do serviço que você está oferecendo ou da tua cadeia de valor, tem que conversar umas com as outras de forma a aumentar ainda, a amplificar as tuas vantagens competitivas. Então a gente vai ver alguns cases para frente que vão deixar mais claro essa questão das sinergias. Mas enfim, todas as atividades que você desempenha dentro da tua empresa tem que conversar umas com as outras para ficar ainda mais aparente a proposta de valor única que você tem. Por que você se diferencia no mercado? Todos os teus funcionários, os teus setores, têm que trabalhar como uma orquestra, de uma forma orquestrada, como se fosse um time. E não cada um faz a sua atividade da forma que pensa que tem que fazer. Não, a gente tem que buscar por sinergias entre os processos. E o último teste da boa estratégia é a continuidade no tempo. É necessária a continuidade no tempo
para melhorar o que se faz, criar sinergias, melhorar sinergias e aprofundar os trade-offs. Então veja, quando você está idealizando uma empresa, você não vai ter todas as respostas de antemão. É necessário que o negócio vá rodando para que com o tempo você vai conhecendo possibilidades novas de melhorias, você vai fazendo novos trade-offs, novos sacrifícios com o objetivo de melhorar algum atributo que você quer reforçar. Você percebe às vezes um outro fornecedor que você pode trabalhar, uma mudança que você pode fazer na tua cadeia produtiva, uma máquina que você pode comprar e automatizar algum processo. Então veja, essas ações de melhoria para fortificar ainda mais o teu posicionamento estratégico, elas demandam tempo para existir também. Então, resumindo, você tem que ter uma boa ideia do teu posicionamento estratégico e começar um negócio firme, fiel a essa posição. Mas à medida que o tempo passa, você vai descobrindo novas maneiras de aprofundar ainda mais essas características, né? Então a continuidade do tempo te possibilita aprofundar, reforçar ainda mais essas vantagens estratégicas ou esse posicionamento estratégico, te trazendo essas vantagens competitivas, que vai ser muito bom para o seu negócio, mas vai ser muito bom também para o cliente que tem agora a possibilidade de ter um serviço diferenciado que você está prestando.